pessoas! E aí, tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso conteúdo programático de biologia? Agora, com a nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar uma temática de grande importância dentro da fisiologia, que é a fisiologia do sistema nervoso. Fisiologia essa que envolve não somente o sistema nervoso, mas que envolve a função nervosa. Então, quando nós estudamos essa função nervosa, nós estudamos um mecanismo que os animais desenvolveram de receber estímulos, de transformar esses estímulos em impulsos bioelétricos e de conduzir esses impulsos através de estruturas neurológicas especiais, excitáveis, que são as células chamadas de neurônios. Dentro, portanto, de toda a fisiologia nervosa, nós temos alguns aspectos importantes, que são estruturas capazes de receber os estímulos, ou seja, sentir os estímulos, e a partir daí conduzir esses impulsos até um centro, para que nesse centro haja uma interpretação. É diante disso que a gente compreende, por exemplo, as diferenças que existem entre o que chamamos de sensação e percepção. Sentir está diretamente ligado à função nervosa de, por exemplo, receber o estímulo. Então a gente sente o estímulo com o olho, a gente sente o estímulo com o tato, a gente sente o estímulo com a audição, a gente sente o estímulo com o cheiro e com o gosto. E essas sensações, elas terão, portanto, agora serão transformadas e terão uma condução, uma bioexcitabilidade a partir de impulsos bioelétricos que vão chegar até um determinado órgão do sistema nervoso central, e nesse órgão do sistema nervoso central nós vamos ter, portanto, uma série de combinações entre as células que vão garantir a interpretação e a atribuição dessas respostas, certo? Então, um sistema ele é formado por esses órgãos com diversos tecidos, só que agora nós vamos, de fato, especificamente falar sobre a função chamada de sensorial e, ao mesmo tempo, falar também da função nervosa, no tocante ao sistema nervoso dos animais. E como eu estou falando dos animais, é necessário que a gente entenda que esses animais eles apresentam, sim, uma fisiologia nervosa já bem primitiva nos primeiros grupos que representam o reino animal, grupos esses, por exemplo, como os quinidários. Então, quando a gente estuda os quinidários, nós já estudamos animais que apresentam uma espécie de rede nervosa difusa. Essa rede nervosa, ela tem uma característica sensorial importante, porque nela, através dessas ramificações, dessas células que invadem os tecidos dos quinidários salenterados, como as hidras, como, por exemplo, as águas-vivas. Então, essa rede nervosa difusa vai já iniciar um processo de condução desses impulsos do meio, a partir da recepção dos estímulos do meio. Já nos plateumintos, nós temos já a presença de uma estrutura já ganglionar, ou seja, um gânglio cerebral que já centraliza, por exemplo, os estímulos que vão ser conduzidos a esse centro para serem atribuídas respostas. E aqui, na planária, nós temos um animal que é desse grupo, um animal que é um plateuminto, é um animal achatado do grupo que a gente chama de grupo dos animais turbelários. Temos os cestoides, temos os trematóides e os turbelários. A gente vai ver isso na zoologia, é uma outra aula. E quando nós estudamos a planária, a gente vê que existem estruturas sensoriais, como os ocelos, onde nesses ocelos as células elas têm, por exemplo, um determinado pigmento que captura as imagens do meio, e a partir daí toda essa estimulação fotossensorial vai agora ser conduzida como um impulso bioelétrico até o gânglio, e nesse gânglio cerebroide a gente tem uma interpretação, por exemplo, dessas sensações. Dando continuidade, quando nós estudamos outros grupos animais, aqui, por exemplo, a gente vai destacar um grupo de grande importância, que tem um desenvolvimento fisiológico absurdo, que é o grupo dos artrópodos.
os artrópodos, ele já tem uma estrutura, por exemplo, de captura de imagem, uma estrutura já sensorial relacionada à visão, já que estamos, né, nos direcionando para rever esses órgãos sensoriais, os olhos, a visão dos animais ao longo do processo de desenvolvimento fisiológico dos animais. Então, já nos artrópodos, a gente já percebe que eles apresentam essas estruturas aqui formadas por dois olhos compostos, que na verdade são, não é, olhos que apresentam unidades conhecidas como omatídeos. Cada unidade dessas, né, um omatídeo, ele está interligado, por exemplo, às células que vão conduzir a informação para uma estrutura chamada também, né, de uma estrutura cerebroide primitiva. Então, observe aqui um omatídeo, uma unidade que apresenta uma lente anterior, né, de proteção, que é a chamada córnea, onde através da córnea existe a lente com um cone cristalino que vai, né, conduzir essa imagem até a fibra nervosa, que vai posteriormente conduzi-la, não é, até o órgão central. Então veja aqui de uma rede nervosa, passando agora para estruturas, por exemplo, visuais, como os ocelos, que começam já a capturar informações relacionadas à imagem, as chamadas informações fotossensoriais, passando, por exemplo, por olhos compostos, até chegarmos aos nossos olhos, olhos que já são bem mais complexos, onde nós temos aqui uma anatomia bastante importante, e com relação às nossas provas vestibulares, é basicamente a visão, aquela que pode ser, por exemplo, mais cobrada. Vamos lembrar de algumas coisas importantes, tá certo? O nosso olho, ele apresenta basicamente três membranas que de fora para dentro compõem, por exemplo, a chamada esclera, conhecida também como escleroide. Essas membranas, elas formam verdadeiros sacos, não é, de armazenamento. Então a esclera, ela é mais externa, intermediária vem a coroide e, bem mais importante de todas elas, temos a mais interna das membranas, que é a retina, porque é aqui na retina onde nós teremos a formação, por exemplo, da nossa imagem. Imagem essa que vai ser formada na retina e que vai ser conduzida pelo nervo óptico, certo? Olhando de frente, a gente percebe que esse olho aqui, a parte da esclera, é justamente essa parte mais esbranquiçada, tá certo? E olhando de frente, a gente percebe que existe uma abertura. Essa abertura, por exemplo, é a pupila. Pupila essa que é, claro, não é, aberta à medida em que você tem uma maior ou uma menor quantidade de luz. Essa pupila, ela é aberta a partir da contração ou do relaxamento de uma musculatura que localiza-se justamente, não é, próxima, vinculada à pupila, junto da íris, que é justamente essa região onde nós temos, inclusive, a nossa pigmentação, que no caso desse olho é uma pigmentação mais azulada. E, anteriormente à íris, nós temos a córnea. A córnea, que é justamente um importante anteparo, onde a gente protege toda essa entrada do olho. Entrada essa que vai atravessar a chamada lente do cristalino, onde a imagem ela vai sendo conduzida até a região chamada de região fotossensorial da retina, onde lá na região da retina nós temos o processamento dessa imagem e condução dela através de um impulso bioelétrico. Então, três membranas: esclera, coroide e retina, lente do cristalino, a mais anterior delas, o anteparo, a córnea, a pupila, que é a abertura, que vai justamente ser coordenada pelos mecanismos de contração, relaxamento, que são exercidos pela musculatura, certo? Que fica junto à íris, onde temos o chamado pigmento, né? Pigmento esse que é o pigmento visual, que pode, por exemplo, em função da sua intensidade, ser mais escuro, não é? Como a melanina, que é o nosso pigmento mais conhecido, né? Onde essa pigmentação vai gerar uma coloração mais escurecida, ou se a pigmentação é menor, uma coloração mais clara, certo? Quando falamos do olho humano, né, é interessante a gente perceber que ele funciona como uma espécie de máquina fotográfica. Então, observe a comparação do olho com a máquina. Nós temos aqui
por exemplo, uma região, né, temos aqui um objeto, onde esse objeto ele vai justamente atravessar a córnea e vai passar para o interior da retina através do cristalino, né, passando pela pupila, e veja que essa imagem, ela passando pelo cristalino, vai chegar até a retina de forma invertida, certo? Como ela está invertida, a gente percebe que na retina a imagem invertida ela vai sendo conduzida pelo nervo. E é óbvio que no nosso caso o nervo conduz esse impulso e o cérebro, a região cortical, é que vai, não é, vamos dizer assim, corrigir essa inversão. A máquina fotográfica também vai apresentar o mesmo princípio. Então você tem aqui o objeto, aqui você tem uma lente, né, onde essa lente funciona como se fosse o cristalino, e a imagem ela é formada aqui na película, no filme, de forma invertida. O diafragma é que vai ampliar ou diminuir a quantidade de luminosidade que a gente vai, né, apresentar aí para formar a foto, certo? A imagem que vai sendo revelada na foto, ok? Quando estudamos, portanto, esses elementos, a gente pode representá-lo da seguinte forma. Com relação ao diafragma no globo ocular, não é? Analogamente ao diafragma, nós temos justamente a íris pupila, que é o local onde você tem o controle da entrada dessa luminosidade através da contração, né, da midríase e do relaxamento da miose da pupila. Beleza? Então, quando há uma contração, há uma dilatação, há uma midríase, né? Então temos uma quantidade de energia luminosa, né, que vai invadir o nosso globo ocular. E no caso, né, do fechamento, a gente tem uma miose, que seria justamente o contrário, seria uma redução dessa quantidade. No caso das lentes, nós temos o cristalino, que vai representar a nossa principal lente de condução dos impulsos, né? A princípio ainda dos estímulos visuais, o impulso é só quando chegamos ao nervo, e a câmera escura é justamente o nosso globo ocular. Globo esse, claro, que é formado por um líquido, né, chamado humor, os humores, humor cristalino, humor vítreo, humor aquoso, né, que são os humores líquidos que compõem o nosso globo ocular. O filme, claro, é onde se processa a imagem, é lá onde você tem a retina. Certo? Tudo bem? Tudo certinho, pessoas? Dando continuidade, né, aqui lembrando de algumas situações importantes, né, de distúrbios visuais, como a presbiopia. Na presbiopia, nós temos uma dificuldade de formação da imagem, não é, na retina, e, portanto, no olho normal, aqui a gente vê a formação normal da imagem, não é, e quando a gente tem um distúrbio como a presbiopia, a gente tem uma formação da imagem um pouco mais atrás, não é, da retina, causando, portanto, uma espécie de imagem borrada, como a gente percebe aqui, por exemplo, num indivíduo que está tentando ler um jornal, né, e os objetos com a presbiopia, os objetos mais próximos do olho, a gente percebe que ficam mais borrados em função dessa, né, formação da imagem um pouco, né, difusa com relação à retina. Temos também, por exemplo, situações importantes, não é, de distúrbios visuais vinculados ao próprio envelhecimento, como no caso da catarata, onde a gente tem aqui um depósito, né, que vai opacificando a nossa córnea e dificultando, por exemplo, a formação, a imagem sendo passada para a retina através do cristalino. Com a catarata, essa quantidade de luz ela vai reduzindo e vai dificultando a formação da imagem lá na retina. Então, presbiopia, catarata, e aqui a gente percebe como isso acontece, como essa imagem chegando à retina, ela vai agora sendo conduzida como um impulso. Então, observe, por exemplo, que na retina eu tenho células importantes, lembrar bem delas, os cones e os bastonetes, são essas células que vão sendo excitadas, não é, a partir do momento que você tem uma maior ou uma menor luminosidade, e no momento que há uma excitação dessas células, elas vão conduzir agora a informação através de um potencial de ação. Esse potencial de ação vai conduzir essa informação agora como um impulso bioelétrico, e esse impulso bioelétrico vai ser conduzido pelo nervo até a região do cérebro que fica no lobo occipital. Lobo esse que a gente daqui a pouco vai dividir legalzinho.
beleza? Então, cones e bastonetes, condução do impulso pelo nervo óptico até o córtex. Outros distúrbios também importantes relacionados à visão, esses mais costumeiros, né, até porque a gente usa lentes para repará-los. Então, por exemplo, quando aqui, não sei se vocês estão percebendo, né, nessa figura A, observe que a imagem, né, ela está sendo formada aqui, por exemplo, né, antes da retina, tá vendo? Então, aqui era o local exato, né, de formação dessa imagem. Então, como a imagem está sendo formada antes da retina, então, nesse caso, você terá dificuldades para enxergar objetos, principalmente que estão distantes. Portanto, diante disso, nós temos um caso de miopia. No caso da miopia, a gente precisa, claro, que essa imagem ela seja corrigida e saia desse local para o seu local exato, que é a retina. Então, diante disso, a gente precisa usar lentes que vão justamente acomodar essa imagem até a retina. Logo, né, para que isso aconteça, nós precisamos usar lentes divergentes, que vão justamente tentar conduzir essa imagem até a retina, certo? A imagem que estava formada antes e agora vai ser formada no local exato a partir de uma lente divergente. Já nessa situação, observe que a imagem está sendo formada após a retina. Como ela está sendo formada após a retina, então esse indivíduo ele está tendo dificuldades de ver, por exemplo, né, de ver objetos mais próximos. Diante disso, eu preciso, ao invés de divergir, eu preciso convergir essa imagem, trazendo ela para trás, aqui trazendo ela para a retina. Temos um caso de hipermetropia e a gente vai usar uma lente que é uma lente convergente. Então, nesse caso, eu tenho uma lente que é divergente e esse caso eu tenho uma lente que é convergente, tentando compor essa imagem no seu local exato, certo? Então, diante disso, só para vocês verem aqui, né, o que eu acabei de mostrar, aqui nós temos os principais distúrbios visuais, certo? Com relação a um outro sentido importante, que é a audição, no caso da audição, nós temos aqui um sentido que está diretamente vinculado à condução, não é, de uma informação sonora através do nervo chamado vestíbulo coclear. Como é que essa condução ela se faz? Aqui nós temos um sistema sensorial chamado de sistema auditivo, que é formado por 3 orelhas ou 3 ouvidos. O ouvido que é conhecido como ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo se caracteriza principalmente pelo pavilhão auricular e pelo canal ou poro acústico externo. Já o ouvido médio, aqui a gente tem não somente a membrana tipânica, que vai vibrar ossos, minúsculos ossos, como por exemplo o matelo, o estribo e a bigorna, minúsculos ossos que estão articulados e que vão conduzir a informação sonora até o ouvido interno. Ouvido interno esse, que é formado pela cóclea, pelos canais semicirculares e pela porção chamada de vestíbulo, o vestíbulo do labirinto, né, que também é conhecido assim, o ouvido interno. Né? Então, nós temos essa porção aqui chamada de porção vestibular, esse vestíbulo junto com a cóclea e os canais semicirculares que vão compor, né, o chamado ouvido interno. Na criança, a gente vai perceber o seguinte, que a trompa de Eustáquio, que nada mais é do que a tuba auditiva, na criança a gente vai perceber que essa tuba auditiva ela é um pouco mais horizontalizada, tá vendo? Ó? E como ela é um local de ligação entre o que a gente chama de fossas nasais, que compõem o aparelho respiratório, a região nasal, a nasofaringe, e ligando a nasofaringe até o ouvido médio, temos esse tubo, a chamada estrutura da trompa de Eustáquio, antigamente chamada assim, ou tuba auditiva, que na criança é bem
horizontalizada. Já no adulto, temos uma certa, né, verticalização, uma certa inclinação. O que é que eu quero dizer com isso? Contextualizando, nas crianças nós temos uma grande facilidade de apresentar lesões aqui de nasofaringe, rinites, que mais? Temos sinusites, infecções da árvore respiratória, ou melhor, das vias aéreas superiores, que podem, não é, compor secreções que podem infeccionar o ouvido médio, gerando as chamadas otites. E essas otites, elas são, não é, bem comuns nas crianças, né? São as otites que causam dores de ouvido, que muitas vezes fazem as crianças chorarem bastante. Então, o mais importante, divisão do aparelho chamado de aparelho auditivo, né? Uma divisão que envolve o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, certo? Dando continuidade, só para a gente ter uma noção, quando a gente fala do labirinto, nós observamos que nesse labirinto, né, há uma conexão com os ossículos do ouvido médio através de dois músculos. O músculo tensor timpânico e o músculo tensor do estribo, que vão justamente acomodar o som que vai invadir esse canal, certo? Já olhando para o ouvido interno de uma forma anatomicamente diferente, nós temos aí os canais semicirculares, a parte vestibular, a cóclea e o local onde esse som ele vai invadir o interior do labirinto, que é a janela oval. Ou seja, os ossículos que estão vinculados à membrana timpânica. Então aqui você tem, por exemplo, essa membrana. Quando o som ele vibra essa membrana, o ato de vibrar a membrana cria, portanto, uma vibração nesses ossículos que estão vinculados a ela, como, por exemplo, o martelo, que está ligado diretamente através desse processo aqui com o tímpano. O martelo está vinculado à bigorna e a bigorna está articulada ao estribo, e é ele que vai conduzir essa informação para dentro do labirinto pela janela oval. Lá dentro nós encontramos as estruturas tanto vestibulares quanto cocleares que vão conduzir, por exemplo, os impulsos através do nervo auditivo. Esse nervo ele é o oitavo par de nervo cranial, não é? O oitavo par de nervo cranial, que é conhecido como nervo vestíbulo coclear, sendo o vestíbulo coclear o oitavo par de nervo cranial. Esse vestíbulo coclear ele vai conduzir a informação que vem justamente do vestíbulo e da cóclea. As células sensoriais são essas, tá certo? Chamada de células ciliadas, porque elas apresentam cílios como estruturas importantes para fazer a excitabilidade dessas células, que vão conduzir justamente a informação, não é, através do nervo, não é? E essa informação ela é uma informação agora sensorial e que vai sendo processada, por exemplo, lá no córtex sensorial auditivo. Essa estrutura interna do labirinto, não é chamada de órgão de corte. Quando nós estudamos a audição, lembrando de alguns fenômenos físicos, é importante que a gente lembre o seguinte, que a audição ela está diretamente ligada a três propriedades de grande importância, três propriedades que envolvem a chamada intensidade ou volume. Então é importante que você, quando atenda um telefone e a pessoa está lá gritando do outro lado, você não diga, por favor, fale mais baixo. Não, você tem que dizer, por favor, fale com menor intensidade. O volume é justamente essa força, essa potência de som que vai invadir o teu aparelho auditivo. Quando você fala de altura, você fala de frequência. Então, um som mais alto é um som mais uma frequência menor, mais agudo. Um som mais baixo é um som com a frequência maior. Então, a gente tem assim uma diferença, portanto, né, nesse escalonamento da voz. Então, uma nota mais aguda, né, e uma nota mais grave, elas vão ter frequências distintas, né? E, portanto, diante disso, a gente já retrata uma outra propriedade biofísica, que é a altura, diferentemente do volume. E o timbre também está relacionado ao tom de cada som.
tá certo? Então isso é extremamente importante, principalmente para a compreensão musical, é extremamente importante em questões que podem ser contextualizadas diante desse aspecto chamado de acústica. Ok? Tranquilo, pessoas? E é isso, muito massa. Já o olfato, quando a gente estuda o olfato é um sentido que está diretamente ligado ao paladar. É um sentido importante porque a nossa pituitária olfativa é uma estrutura sensorial que se encontra na porção superior do nosso nariz, na porção que a gente chama de assoalho superior nasal, onde nós encontramos um osso que é o osso etmoide. Essa lâmina do osso etmoide ela é uma lâmina crivosa, onde a gente tem os buraquinhos, né? Não dá para ver aqui, mas esses buraquinhos são os locais onde você tem justamente as fibras nervosas sensoriais, tá vendo? Então o cheiro ele vem, né? As moléculas odoríparas atravessam por esses receptores agora na forma de impulso, chega ao bulbo olfativo que já se encontra, né, com o nervo olfatório que vai conduzir essa informação para o córtex olfatório. Veja que aqui eu já tenho uma porção do cérebro. Então, anatomicamente, a gente já tem aqui uma região que se encontra, né, na base aí, a pituitária olfativa, né, na base, né, onde estamos com o assoalho nasal, né, o assoalho superior, e nessa base já do cérebro, onde ali você conduz o impulso. A gente observa aqui a hipófise, que é uma glândula importante, que nós vamos falar no sistema endócrino. De uma forma mais ampliada, aqui a gente vê a lâmina crivosa do etmoide, essa lâmina crivosa e aqui o impulso, né, que vai sendo gerado por essas células sensoriais a partir do momento que elas recebem os estímulos olfatórios. E aqui o bulbo olfatório que vai conduzir essa informação até o nosso córtex. Ok? Tranquilo? Por fim, quando a gente fala de gustação, a gustação está diretamente ligada ao paladar, que é um sentido bastante relacionado à olfação. Então, geralmente a gente sente o gosto do alimento a partir também do cheiro. Então, é interessante que há uma correlação de ambos. Aí você entende o porquê quando a gente analisa o córtex. Observe que o centro da olfação e da gustação é o mesmo, certo? Então, é por isso que essa interpretação ela é de fundamental sinergia, né? Essa interpretação dos dois sentidos. Nos tempos de Covid, né, um dos sintomas é justamente a anosmia, que é quando o indivíduo ele passa a não sentir o cheiro e o sabor, né, dos alimentos, né, e aos poucos, né, esses estímulos eles vão sendo recuperados à medida em que essas células sensoriais vão sendo renovadas. Veja que os sabores eles são obtidos a partir de um órgão importante que é a nossa língua. A língua ela é subdividida em áreas que estão diretamente relacionadas aos principais sabores. O doce, que fica mais localizado na ponta da língua, o salgado, mais nas laterais frontais, o ácido, que fica mais nas laterais, e o amargo nessa região das papilas que ficam, né, mais próximas da chamada raiz lingual, certo? A detecção desses sabores se dá através das chamadas papilas gustativas, tá? Essas papilas gustativas, elas são as papilas conhecidas como filiformes, fungiformes e papilas valadas ou circunvaladas e as papilas folhadas. Então, são 4 tipos de papilas. São receptores sensoriais. Papilas filiformes, papilas fungiformes, papilas folhadas e papilas valadas ou circunvaladas. O quinto sabor foi descoberto, né, já no início do século passado por um japonês, e esse quinto sabor ele é chamado de umami. Umami em japonês significa algo relacionado a delicioso, né, que seria um sabor especificamente encontrado em caldo de água, algas marinhas, né, as algas que a gente conhece como algas kombu. Essa vamos dizer assim, essa nova classificação sensorial muitos desconhecem,
não é tão nova assim, mas já é bem comentada aí nos principais estudos relacionados ao paladar, certo? Então, a extração desses cristais de glutamato que necessariamente estão vinculados ao sabor umami. Então, teríamos 5 sabores: o sabor doce, o sabor salgado, o sabor ácido e o sabor amargo. Beleza? Vamos lá. Eu coloquei inclusive aqui a numeração da página, mas essa numeração da página, ela talvez nem seja essa a mesma numeração que vocês têm. No entanto, eu vou até excluir aqui, tá certo? Tudo que nós estamos fazendo não é com quase que ao vivo mesmo, sendo a aula gravada. Então eu vou agora tentar apagar essa numeração para a gente fazer uma questãozinha envolvendo como essas questões sobre os órgãos sensoriais podem ser cobradas. Então, observe, a presença de luz é captada pelas células da retina e estimula os neurônios que fazem conexão com o córtex cerebral e o hipotálamo. Mesmo intensidades moderadas de luz, essas intensidades são capazes de causar mudanças nas respostas do organismo humano. A secreção da melatonina, inclusive, que é importante, a melatonina, que é um importante hormônio que vocês vão ver, está vinculado ao que chamamos de ciclo da vigília e do sono, é produzido por uma glândula conhecida como corpo pineal. E, por exemplo, ocorre exclusivamente na ausência de luz. Então, à noite, geralmente, essa melatonina ela é secretada. Esse hormônio se distribui por vários tecidos, apresenta alta solubilidade em lipídios e está relacionado com o controle circadiano da vigília e do sono. Beleza. A cidade verdadeiro ou falso? Então vamos lá. Na retina, há 2 tipos principais de células que vão capturar a luz. Um grupo é extremamente sensível aos estímulos luminosos, mas não permite que as cores sejam identificadas. Vamos aprender? Esse grupo que é sensível, pessoas, a gente já viu lá na aula de vitaminas, é o grupo dos bastonetes. Os bastonetes, eles caracterizam a chamada visão do escuro, ou conhecida também como visão do preto e do branco, certo? É a visão chamada de visão PIB, é a visão dos bastonetes, ok? Então, apenas elas que conseguem capturar a informação luminosa, mesmo na escuridão, feixes luminosos conseguem excitar o bastonete, mas a gente não consegue enxergar a cor. As cores são enxergadas com os cones, então verdadeiro. Depois, antes de chegar à retina, os estímulos passam pela lente, que é o cristalino, permite a produção de uma imagem com foco e nitidez. Perfeito, verdadeiros. O formato do globo é mantido graças a uma camada de tecido resistente, que é a córnea, camada de tecido muito resistente, e a córnea, que é justamente a parte mais anterior do olho, é a que é transparente desse revestimento, que é justamente a córnea que vai ser um anteparo a partir do momento que se reúne com aquelas camadas de membranas que eu acabei de citar quando eu falei da visão, a esclerótica ou a esclera, a coroide e a retina. Então a córnea ela termina sendo um anteparo translúcido, onde a imagem ela consegue atravessar, passando pela pupila e chegando ao cristalino até que ela vá se formar na retina. Então tudo verdadeiro. Portanto, sequência correta. Resposta letra B. Ok, pessoas? Tudo tranquilo? Mais uma questãozinha de visão. Mais uma para a gente finalizar o nosso momento. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre também sobre a questão da visão, aqui falando sobre a audição, então perceba, muitos jovens ficam expostos a sons de elevada intensidade, como casas noturnas, shows, quem usa muito fone de ouvido tem que ter cuidado, enfim, a exposição prolongada a ruídos pode causar danos que são irreversíveis à audição, tá, pessoas? Então é importante que vocês entendam que esses danos eles podem ser bastante prejudiciais, legal? Então vamos lá. Aí,
pode causar danos reversíveis à audição, que são devido, primeiro, à destruição dos ossículos na orelha média. Não, com certeza essa destruição dos ossículos não vai acontecer. O que pode ocorrer, né, já que estou falando de som, é a destruição principalmente das membranas, como por exemplo a membrana timpânica, e da articulação, da leve musculatura articular que existe entre os ossículos e a janela oval, certo? Então é isso que causa um zumbido, que causa aquele problema de dificuldades mesmo de que o estímulo chegue até o interior do labirinto. Porque o estímulo tem que passar para o interior do labirinto, tá certo? Para que essa informação seja conduzida. Ao rompimento da membrana timpânica, que não transmite as ondas sonoras aos ossículos da orelha interna, também não. A membrana timpânica ela ainda se localiza, por exemplo, no ouvido médio, né? E para que haja um dano irreversível, eu não posso ter esse dano se não tiver uma vinculação direta com o labirinto. A destruição de algumas substâncias no interior, por exemplo, da orelha média, também não. Eu tenho que ter uma destruição dos componentes do labirinto, né? Então, nada de orelha média, muito menos orelha externa. A impossibilidade do ar contido no interior da cóclea estimular as células sensoriais dos canais, também não. Não tem nenhuma relação entre a cóclea e os canais semicirculares com o ar, até porque dentro do labirinto nós temos um tecido chamado de endolinfa, que vai justamente ser responsável por conduzir a informação até os chamados órgãos de corte, onde lá você encontra as células ciliadas. É aqui, nas células ciliadas, que você pode vir a ter alguma determinada lesão que possa provocar a perda da audição. Irreversível, como a questão coloca, né? Ela coloca justamente a irreversibilidade da situação. Então, letra E, só nos resta ela, aos danos das células ciliadas, certo, presentes no interior da cóclea, ok, que deixam de transformar essa energia mecânica em energia bioelétrica. Muito bom. Ok, pessoas? E por fim, inspirado no funcionamento do olho, voltando a falar de visão, o homem criou a máquina fotográfica. A pupila corresponderia ao diafragma da máquina e a retina ao filme fotográfico, registrando as imagens, como a gente já sabe. Sobre o funcionamento do olho, né, então, a gente vai observar o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui, minha câmera já está ajeitadinha, organizadinha. Então, vamos lá. Na retina, nós temos as células pigmentadas, fotossensíveis, denominadas cones, que reagem aos diferentes comprimentos de onda de luz, permitindo que as cores sejam vivas. Bom, como ele quer a alternativa incorreta, então a letra A está certinha. Os cones são as estruturas fotossensoriais que vão conduzir a informação com a identificação de cores. Letra B. A miopia ocorre quando o globo ocular é mais curto. Olha aí, cuidado. O globo ocular é mais curto do que o normal e os raios luminosos convergem para um foco atrás, não, da retina, afetando principalmente a visão. Contrário, aqui nós estamos falando da miopia. Então, a miopia, o olho não é mais curto, ele é mais achatado. E é por isso que a imagem, portanto, ela vai ter que se formar antes da retina. Diante disso, não é atrás, seria hipermetropia, certo? Então essa é a resposta errada. Os raios luminosos atravessam a córnea, entram pela pupila, ok? Tá aqui, ó, né? Passam a córnea, tá aqui a córnea, entram, atravessam a pupila, não é? Atravessam a pupila, passam pelo cristalino e vão até justamente a retina, onde lá na retina o impulso ele vai sendo conduzido para o nervo através das células fotossensoriais. Atravessa o humor vítreo e incidem na retina. O humor vítreo, que é os humores são líquidos biológicos, né? São uma composição, né, líquida biológica que, obviamente, fazem parte, né, do globo ocular. Né? Então, o humor vítreo, que a gente inclusive destaca aqui, por exemplo, entre o cristalino e a retina, ok? Está certo, né? Está certo. A imagem formada na retina é convertida em impulsos nervosos e transmitida pelo nervo óptico ao cérebro, onde a inversão é corrigida, ok?
O astigmatismo ocorre quando a córnea é um outro distúrbio visual bem comum, principalmente com relação à questão da luminosidade, principalmente à noite, que é quando a córnea ou o cristalino apresentam curvatura imperfeita, está diretamente ligada à curvatura da córnea ou do cristalino, fazendo com que as imagens formadas na retina sejam pouco nítidas, exatamente, principalmente quando nós estivermos tentando enxergar à noite. Então, há pessoas que ficam fechando os olhos para tentar adequar as lentes à imagem. Portanto, a resposta correta é justamente a letra B, que é a resposta incorreta. A ideia é justamente essa, né? Bom, queridos, então, quando nós estudamos os órgãos sensoriais nesse primeiro capítulo, antes de se falar da fisiologia nervosa, nós estudamos órgãos que vão ter essa função de capturar a informação, agora que era uma informação, um estímulo, e dar condução a essa informação através de impulso, beleza? Já já falaremos mais sobre sistema nervoso, ok? E assim a gente vai concluindo o nosso primeiro encontro. Órgãos dos sentidos, fisiologia nervosa. Valeu! Adalto Neto e você. Curso de Biologia com o professor Adalto Neto. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.